Janice, a quem eu cumprimento todo o pessoal da Fundação, o Paulino, nosso presidente da Fundação Cultural, e o prefeito. Uma grande satisfação estar presente hoje aqui em Curitiba. Até um pouco antes eu estava falando para a Janice que, há algum tempo atrás, já em 86, eu fiz uma pós-graduação em gestão cultural. Não trabalhava com cultura no Ministério da Cultura, mas já atuava nessa área, pela PUC de São Paulo, no Ministério da Cultura. E a nossa ação de visita a campo foi exatamente Curitiba. Eu conheci razoavelmente o trabalho da Fundação, e Curitiba já era uma grande referência em gestão cultural naquela época. Então, vir para cá hoje é uma imensa alegria, até porque, quando nós lançamos o programa Cultura Viva, os Pontos de Cultura, ainda em 2005, eu acho, né, Paulino? Lá estava o Paulino, se procurando por parcerias. Nós temos um convênio já com a Prefeitura, que é o Solar dos Guimarães, e ele, à noite, inclusive, me levou para um restaurante de comida mexicana, e ali ele propôs: nós queremos também estar juntos nesse processo. Acontece que a ação do Ministério é muito diversa. A gente tinha que dar conta dos 2 primeiros editais para a seleção de ponto de cultura, já são 850 em todo o Brasil, e então nós deixamos um pouco mais adiante esse processo. No final do ano passado, já com o programa amadurecido, o governo federal iniciou o processo de descentralização do programa a partir de redes estaduais. São 22 redes estaduais que estão lançando mais 1.200 pontos de cultura em todo o Brasil. Por algumas dificuldades, não foi possível efetivar a rede estadual aqui com o Paraná. E aí nós partimos, já tinha tido um contato com o Paulino, de imediato para apresentar a proposta junto à Prefeitura de Curitiba, com quem tivemos imediata acolhida. Então eu quero aqui deixar registrado o nosso agradecimento, porque, de fato, o país ele só vai avançar e mudar se nós começarmos a entender as políticas públicas enquanto políticas de Estado, que independente de governos, independente de partidos, mas ações perenes e que atendam a população de maneira indistinta. E quando chegam na população, também é um atendimento indistinto. O que é o programa Cultura Viva? O nome já diz. Programa vivo, sempre em mudança. O Paulo Freire tinha uma frase: onde a vida há inacabamento. Então esse programa é um programa em inacabamento constante. Quem esteve agora na TEIA, houve o encontro dos pontos de cultura em Brasília, foi a terceira TEIA que ocorreu já desse processo do programa Cultura Viva. Pôde perceber a imensa variedade do programa. Nós temos pontos de cultura em aldeias indígenas, dentro do Parque Nacional do Xingu, promovendo capacitação em audiovisual para comunidades indígenas. Temos pontos de cultura em periferias de grandes cidades, em favelas, em pequenos municípios, em assentamentos rurais, e que atuam no mesmo nível com um ponto de cultura que trabalha com pesquisa em música colonial, barroca, ou então em dança experimental, o teatro de vanguarda, teatro de bonecos, como eu espero visitar São José dos Pinhais, ainda, se não hoje, amanhã cedo, antes de pegar o avião. Vocês têm um belo trabalho ali com bonecos, né? Como aqui, uma referência de um ponto de cultura, porque já, além dessa rede municipal que sai agora, nós já temos alguns convênios diretos com ponto de cultura aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Tem o que eu sempre mostro, a produção audiovisual de primeiríssima qualidade, que é o Minha Vila Filmoel,
tem alguns filmes cultos, né, retratam com profunda sensibilidade momentos do cotidiano da cidade, né? Tem um na rodoviária, tem um outro, singularidades ali com o pedreiro, né? Com um catador. Eu não sei se vocês já viram, até quando eu esteve com o Marcelo, né? Eu falei, eu devia ter trazido aqui até para passar um pouco esse resultado, esses pequenos filmes, porque, na verdade, o objetivo do Ponto de Cultura e do Cultura Viva é desesconder o Brasil, quebrar hierarquias, construir novas legitimidades e fazer isso apoiando, dando suporte a quem faz cultura. E quem faz cultura não é o Estado, não é o governo. Quem faz cultura é a sociedade, são as pessoas. Então, bom, a ideia do Ponto de Cultura ela é simples. Nós temos um recurso que é de R$180 mil, ele é repassado em 3 parcelas anuais de R$60 mil e é usado conforme a necessidade de cada coletividade, de cada grupo cultural. É uma inversão. A gente sai daquela ideia do Estado que impõe e passamos para uma ação do Estado que dispõe. Ao invés de dizer o que tem que ser feito, nós perguntamos, dizemos, dispomos de tanto, o que vocês fariam com esse recurso? E é assim, são 850 pontos do Brasil, logo vamos chegar a 2.000 até o início do ano, com esses editais estaduais e também em alguns municípios, como aqui no caso de Curitiba, e cada ponto é de um jeito. Mas no fundo a essência é única, a essência é uma só. É a humanidade que vai se revelando, é o Ponto de Cultura enquanto um atrator de iniciativas, de valorização da comunidade, e assim a gente vai garimpando e extraindo, junto com o Ponto de Cultura, aquilo que a gente tem de melhor. Recentemente eu perdi uma curitibana que trabalhava comigo, perdemos em tempo, porque ela voltou aqui para Curitiba, a Ana Gumi, que era gerente de gestão do programa, na realização desses convênios, mas Curitiba volta a ganhar, porque ela está no Hospital Pequeno Príncipe. E lá mesmo também já vai a ideia de criarmos uma rede de pontos de cultura em hospitais infantis. E aí, junto com essa referência que vocês têm aqui, aliás, Curitiba é referência em uma série de ações, né? Enfim, era isso que eu teria a dizer. Eu espero que todos participem, que divulguem muito esse edital e que a gente consiga fazer com que essa rede Cultura Viva, quem sabe um dia, se transforme numa rede do Brasil Vivo. Esse conjunto de iniciativas, sejam elas mais ligadas à arte, à cultura ou não, mas que envolvem uma mobilização da sociedade para melhorar o seu ambiente. Esse é o nosso desejo com o programa. E, mais uma vez, muito obrigado e parabéns, prefeito. Nós gostaríamos de agradecer a presença do presidente da Covanta Holding Corporation,